Ela não esperava ver aquilo quando empurrou a porta da cozinha. Beatriz segurou o balde com mais força, dedos brancos contra o plástico, enquanto observava Valentina ao telefone. A futura nora que seu filho Rafael adorava como se fosse ouro puro. A voz da moça ecoava pela cozinha de mármore, doce demais, calculada demais. Amor, eu te ligo depois. A empregada chegou. Valentina desligou sem esperar resposta e virou o rosto, avaliando Beatriz da cabeça aos pés, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. O uniforme cinza que Beatriz vestia coçava, mas ela manteve a postura curvada, como se o peso de 60 anos a puxasse para baixo. Tinha ensaiado aquilo no espelho por 3 dias, estudando cada gesto, cada palavra que uma faxineira real diria. Você deve ser a nova, né? Valentina cruzou os braços, encostando no balcão de granito como quem marca território. Dona Amélia me avisou que você viria hoje. Sim, senhora. Vim fazer a limpeza. Beatriz baixou os olhos, mas não antes de capturar cada detalhe daquela mulher que Rafael queria colocar ao seu lado na empresa da família. Valentina usava um vestido que custava mais que 3 meses de salário de qualquer faxineira real, mas tratava aquele espaço como se tudo ali já fosse seu. Os dedos dela tamborilavam no balcão, unhas perfeitas batendo um ritmo impaciente. Então, limpa logo ali. Valentina apontou para a pia cheia de louça. E depois passa pano no chão. Meu noivo chega em 2 horas e eu não quero nada fora do lugar. O coração de Beatriz queimou, mas ela apenas assentiu e caminhou até a pia. A água quente escaldava suas mãos enquanto esfregava os pratos, e ela podia sentir o olhar de Valentina queimando suas costas. Foi então que o telefone da moça tocou novamente e Beatriz reconheceu o toque. O mesmo que Rafael usava para ela, sua mãe. Oi, meu amor. A voz de Valentina mudou completamente, virando mel derretido. Sim, estou aqui esperando você. Claro que eu cuido de tudo. Você sabe que eu amo essa casa. Beatriz enxugou um prato e o colocou no escorredor, fazendo o mínimo de barulho possível. Cada palavra de Valentina era uma performance, e ela precisava ver até onde aquela atuação ia. Ah, seu cartão está aqui na minha bolsa, amor. Fui naquela joalheria que você falou. Valentina riu baixo, um som que fez o estômago de Beatriz revirar. Precisava de um presentinho, né? Afinal, vou ser sua esposa em 3 meses. Os pratos continuavam se acumulando enquanto Beatriz esfregava, mas sua atenção estava completamente na conversa. Valentina andava pela cozinha agora, gesticulando como se Rafael pudesse vê-la através do telefone, pisando no chão, que Beatriz deveria limpar. Não se preocupa com o valor. Você disse que eu podia usar quando quisesse. Pausa. Eu sei que você confia em mim, meu príncipe. Beatriz sentiu a esponja escorregar de sua mão e mergulhar na água. Príncipe. Era assim que ela chamava Rafael quando ele era criança, antes de construir um império, antes de esquecer que existiam pessoas que não queriam apenas seu dinheiro. Valentina desligou e se virou, encontrando Beatriz ainda parada diante da pia. Algum problema? A pergunta veio cortante. Não, senhora, só... Terminei a louça. Então vai limpar o chão ou preciso te explicar como faz? Beatriz pegou o balde e se ajoelhou, sentindo os joelhos protestarem contra o mármore frio. Valentina passou por cima da área molhada, sem nem olhar para baixo, deixando marcas de salto que Beatriz teria que limpar novamente. E foi quando ela abriu a geladeira que Beatriz viu. Dezenas de potes de comida com etiquetas da melhor gastronomia da cidade, todos com o nome de Rafael rabiscado em caneta dourada, como troféus de conquista. Aquela cozinha escondia muito mais do que ela imaginava. Valentina fechou a geladeira com um empurrão do quadril e se virou, encontrando Beatriz ainda de joelhos, pano na mão, olhos fixos onde não deveriam estar. Por um segundo, o ar entre elas ficou denso, carregado de uma tensão que nenhuma das duas queria nomear. Você viu algo interessante aí? A pergunta de Valentina veio afiada como vidro.
Beatriz baixou a cabeça rápido demais, esfregando o chão com força desnecessária. Não, senhora, desculpa, só estava limpando. Então limpa calada. Valentina pegou uma garrafa de vinho na adega climatizada e serviu uma taça generosa, bebendo em pé, como quem celebra uma vitória particular. Você sabe quanto custa esse vinho? Não, senhora. 3.000 reais. A garrafa. Valentina deixou as palavras pairarem no ar, saboreando o desconforto que criavam. Meu noivo não economiza comigo. Ele sabe que eu mereço o melhor. Beatriz apertou o pano com tanta força que a água escorreu entre seus dedos, formando poças que ela teria que secar novamente. Cada palavra de Valentina era uma agulha, mas ela precisava continuar ali, precisava ver o que mais estava escondido naquela casa que Rafael havia comprado para sua futura esposa. O telefone de Valentina vibrou na bancada e ela o pegou, sorrindo para a tela. É a joalheria. Vou atender no quarto, não quero barulho de fundo. Ela saiu da cozinha com passos firmes, deixando Beatriz sozinha com o zumbido da geladeira e seus próprios pensamentos acelerados. Foi quando ela ouviu, vindo do escritório ao lado, uma voz masculina, abafada, mas clara o suficiente. Beatriz largou o pano e se aproximou da porta entreaberta, coração martelando contra as costelas. Eu sei. Ela ainda não suspeita de nada. A voz era grave, cheia de uma arrogância que fazia o estômago revirar. 3 meses e eu tenho acesso a tudo. O cara é tão apaixonado que nem pediu pré-nupcial. Beatriz encostou na parede, pernas tremendo. Havia alguém ali dentro, alguém que Valentina claramente conhecia. Alguém falando sobre Rafael como se ele fosse um cofre esperando para ser aberto. Calma, amor. A Valentina está fazendo a parte dela perfeitamente. Pausa. Sim, eu confio nela. Ela consegue enrolar qualquer homem, você sabe disso. A porta se abriu de repente e Beatriz se viu cara a cara com um homem alto, de terno caro e sorriso mais falso que as promessas de Valentina. Ele a olhou de cima a baixo, avaliando se ela era uma ameaça ou apenas parte da mobília. Quem é você? Ele perguntou, guardando o telefone no bolso interno do paletó. A faxineira nova, senhor. Beatriz manteve os olhos baixos, mãos entrelaçadas na frente do corpo. Vim limpar hoje. Ah! O homem relaxou como se empregadas fossem invisíveis, incapazes de entender ou se importar com conversas de adultos. Então volta para o seu trabalho e esquece o que ouviu, se é que ouviu alguma coisa. Ele passou por ela e subiu as escadas, deixando um rastro de perfume caro e arrogância. Beatriz esperou até ouvir a porta do andar de cima se fechar antes de voltar para a cozinha, onde Valentina já estava de volta, mexendo no celular com uma expressão satisfeita. Viu meu amigo? Valentina perguntou sem tirar os olhos da tela. É meu primo, veio me visitar. Primo. A palavra saiu fácil demais, ensaiada demais. Beatriz assentiu e voltou a limpar. Mas agora cada movimento era calculado. Cada segundo ali era uma peça de quebra-cabeça se encaixando. O homem não usava aliança, mas tinha a marca de uma no dedo. Recente, como se tivesse tirado minutos antes de entrar naquela casa. Você tem filhos? Valentina perguntou de repente, quebrando o silêncio pesado. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Tenho, sim. Um filho. Que idade? 35 anos. Valentina sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Mesma idade do Rafael. Engraçado, né? Você aqui limpando enquanto meu noivo constrói impérios. A vida é realmente injusta às vezes. Beatriz mordeu a língua com tanta força que sentiu gosto de metal na boca. Injusta. Como se trabalhar honestamente fosse um defeito, como se Rafael tivesse construído tudo sozinho, sem os sacrifícios dela, sem as noites que ela passou acordada quando ele era bebê, sem o dinheiro que ela investiu nos primeiros negócios dele, quando ninguém mais acreditava. A senhora tem razão, Beatriz disse, voz baixa, mas firme. A vida é mesmo injusta. Pelo menos você tem trabalho. Valentina se serviu de mais vinho.
Rafael é muito generoso, sabe? Ele me disse que quando a gente casar, eu posso contratar quem eu quiser para casa. Talvez eu te mantenha. Você parece eficiente. As palavras eram facas envoltas em veludo. Manter. Como se Beatriz fosse um objeto, algo que poderia ser descartado ou guardado, conforme a vontade de Valentina. Ela continuou limpando, mas agora sua mente trabalhava em velocidade máxima, conectando pontos. O homem no escritório, os potes marcados na geladeira, o cartão de crédito usado sem limites, a pressa de Valentina em casar. Você mora longe? Valentina perguntou, e havia algo diferente no tom agora, uma curiosidade que parecia perigosa. Do outro lado da cidade, senhora. Deve ser cansativo. Valentina tomou outro gole de vinho. Pegar ônibus, trabalhar o dia inteiro em casas de gente rica, voltar para casa e não ter nada. Beatriz parou de limpar e olhou diretamente para Valentina pela primeira vez desde que chegara. Eu tenho minha dignidade, senhora. Isso já é alguma coisa. O ar mudou. Valentina endireitou a postura, dedos apertando a taça com força suficiente para deixar as juntas brancas. Por um momento, algo passou pelos olhos dela. Surpresa, talvez, ou raiva de que uma simples faxineira ousasse ter opinião. Claro, Valentina forçou um sorriso. Dignidade, que nobre. O sarcasmo pingava de cada sílaba. Beatriz voltou ao trabalho, mas agora ela sabia. Precisava descobrir mais. Precisava proteger Rafael antes que fosse tarde demais. E aquela cozinha, com seus segredos escondidos em geladeiras e conversas sussurradas, era apenas o começo. Foi quando a campainha tocou e Valentina praticamente correu para atender, deixando a taça de vinho abandonada na bancada, ainda com batom marcado na borda. Beatriz ouviu vozes na entrada, uma delas familiar demais. Rafael havia chegado mais cedo, e agora ela estava presa ali, vestida de faxineira, a metros de distância do filho que não podia reconhecê-la. Beatriz se virou para a pia num reflexo de sobrevivência, ombros curvados, rosto escondido, enquanto ouvia os passos de Rafael se aproximando pela sala. A voz dele ecoava pelo corredor, aquele tom que ela conhecia desde que ele aprendeu a falar, agora mais grave, carregado de uma felicidade que fazia seu peito apertar. Val, amor, consegui sair mais cedo. Rafael entrou na cozinha e parou, e Beatriz podia sentir o olhar dele varrendo o ambiente. Você contratou alguém novo? É a faxineira que eu te falei. Valentina se colocou entre Rafael e Beatriz, corpo posicionado como um escudo estratégico. Dona Amélia recomendou. Ela é discreta, trabalha rápido. Beatriz manteve as costas viradas, mãos mergulhadas na água da pia, dedos tremendo tanto que quase deixou cair o copo que segurava. Rafael deu mais 2 passos na direção dela e seu coração disparou. Ele estava perto demais, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume que ela mesma havia dado de presente no aniversário dele. Tudo bem por aí? Rafael perguntou, e havia aquela gentileza na voz que sempre o definiu, aquela preocupação genuína que fazia dele um alvo fácil para pessoas como Valentina. Sim, senhor. Beatriz manteve a voz rouca, mais grave que o normal, cada palavra custando um esforço físico. Só terminando aqui. Rafael, vem ver o vinho que eu separei. Valentina o puxou pelo braço, unhas vermelhas cravadas no tecido do terno. É aquele que você adora. Eles saíram da cozinha e Beatriz finalmente respirou, mas o alívio durou apenas segundos. O homem que ela tinha visto no escritório desceu as escadas e passou pela porta da cozinha, parando quando viu Rafael na sala. As vozes se elevaram, e Beatriz se aproximou da porta para ouvir melhor. Marcelo? Rafael parecia surpreso. Não sabia que você estava aqui. Passei para ver minha prima. Marcelo. Então esse era o nome dele. Mas já estava indo embora. E a tua prima? Havia confusão na voz de Rafael. Val, você nunca mencionou um primo chamado Marcelo.
O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Beatriz conseguia quase tocá-lo. Ela observou pelas frestas da porta como Valentina ria, aquele som forçado demais, agudo demais. Claro que mencionei, amor. Você provavelmente esqueceu. Valentina beijou o rosto de Rafael, marcando território. Marcelo e eu crescemos juntos. Ele é praticamente um irmão. Beatriz viu Rafael olhar para Marcelo com aquela expressão analítica que ele usava em reuniões de negócios, avaliando, pesando cada palavra. Marcelo sustentou o olhar com uma confiança ensaiada, mãos nos bolsos, postura relaxada demais para alguém que acabara de ser questionado. Legal te conhecer oficialmente. Rafael estendeu a mão e Marcelo a apertou, mas Beatriz notou. Seus olhos se encontraram com os de Valentina por uma fração de segundo e algo passou entre eles, algo que Rafael não conseguiu ver porque estava ocupado sendo educado. Igualmente, Val fala muito de você, Marcelo sorriu. O empresário de sucesso, o noivo perfeito. As palavras eram certas, mas o tom estava errado. Havia uma ironia ali, sutil demais para Rafael perceber. Óbvia demais para Beatriz ignorar. Ela apertou o pano na mão, lutando contra o impulso de sair dali e gritar a verdade. Foi quando o telefone de Marcelo tocou, alto demais na sala silenciosa. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. Por um segundo, apenas um segundo, o pânico atravessou seu rosto antes que ele recuperasse a compostura. Preciso atender. Com licença. Ele saiu pela porta da frente, deixando Rafael e Valentina sozinhos. Rafael se virou para a noiva e havia algo diferente em seus olhos agora. Uma sombra de dúvida que não estava ali antes. Você tem certeza que ele é seu primo? Porque eu não lembro de você falar dele nem uma vez em 6 meses de relacionamento. Amor, a gente mal fala da minha família. Valentina passou os dedos pelo cabelo de Rafael, voz melosa. Você sabe que eu prefiro focar no nosso futuro, não no meu passado. Beatriz se afastou da porta e voltou para a pia, mas agora sua mente corria. Ela tinha visto a mentira. Rafael tinha sentido algo errado, mas Valentina era boa, muito boa em desviar, em fazer Rafael duvidar de seus próprios instintos. E Marcelo, aquele homem que falava em enganar, em ter acesso a tudo, estava ali, dentro da casa, próximo demais de seu filho. A água da pia transbordou e molhou o chão, mas Beatriz mal notou, porque Rafael havia voltado para a cozinha, sozinho desta vez, e estava olhando diretamente para ela com uma expressão que fez seu sangue gelar. Desculpa incomodar. Ele se aproximou, pegou um copo do armário. Mas a gente já se conhece de algum lugar? Beatriz sentiu o mundo desaparecer. Os olhos de Rafael, aqueles olhos que herdaram acordos dela, aquela intensidade que ela sempre reconheceu como parte de si mesma, varreram seu rosto com uma atenção que ela não podia se permitir receber. Ela virou de lado, deixando apenas o perfil à mostra, continuando a enxugar a louça como se Rafael fosse invisível. Não, senhor. Acho que a gente não se conhece. A voz saiu firme, impessoal, o sotaque ligeiramente diferente do que ela usava naturalmente. Estranho. Rafael encheu o copo de água, mas não saiu. Ele ficou ali, encostado no balcão, observando Beatriz com aquela curiosidade que sempre o levou a fazer perguntas demais, a cavar fundo demais. Tem algo familiar em você, na forma como você... Rafael! Valentina apareceu na porta da cozinha, voz aguda e cortante. Vem aqui um segundo, preciso falar com você sobre o casamento. Ele piscou como se acordasse de um transe e colocou o copo na pia sem beber. Antes de sair, olhou para Beatriz novamente e ela sentiu o peso daquele olhar como uma mão no ombro. Desculpa incomodar. Ele saiu, mas sua presença permaneceu na cozinha como um fantasma. Valentina fechou a porta com força o suficiente para fazer barulho. Beatriz respirou, mas o ar não entrava direito nos pulmões. Rafael tinha reconhecido algo. Talvez um gesto, uma maneira de se mover, algo que nenhum disfarce poderia esconder completamente.
Ela precisava ser mais cuidadosa, precisava agir como uma funcionária de verdade, invisível, insignificante. Continuou limpando, movimentos mecânicos, mente acelerada. Pelas próximas 2 horas, ela limpou cada canto daquela cozinha enquanto Rafael e Valentina falavam na sala ao lado. Ouviu risos, sussurros, o som de um beijo. Seu filho beijando uma mulher que o estava enganando. Seu filho, que merecia honestidade, que sempre acreditara no bem nas pessoas, agora sendo devorado por alguém que o via apenas como um cofre. Quando ela finalmente se preparava para deixar a cozinha, encontrou uma sacola de compras no chão, perto da entrada. Valentina havia deixado ali, e Beatriz viu a nota dentro, escrita em letra descuidada. Seus olhos se expandiram enquanto lia. Para você não contar nada. Esse dinheiro é suficiente para 3 meses de silêncio. Havia notas novas, ainda com o cheiro de tinta de impressora. R$ 1.000. Valentina estava pagando por seu silêncio, assumindo que qualquer empregada teria um preço. Beatriz colocou a sacola na mesa da cozinha e saiu para buscar mais suprimentos de limpeza que não precisava, apenas para dar tempo de processar o que estava acontecendo. Quando voltou, encontrou Rafael sozinho novamente. Desta vez, em pé perto da cozinha, segurando a sacola. Seu rosto era uma máscara de choque e traição. Ele olhou para Beatriz e então para a sacola, as engrenagens girando atrás de seus olhos. Você viu isso? Rafael perguntou, voz diferente agora, carregada de algo perigoso. Não, senhor. Não minta para mim. Ele levantou a voz e Valentina apareceu na sala, seu rosto pálido. Valentina? O que é isso? O silêncio era sufocante. Valentina tentou sorrir, aquele sorriso de cobra, mas havia desespero por trás dele agora. Amor, é complicado. As palavras caíram frágeis demais para suportar o peso daquele momento. Complicado? Rafael abriu a sacola. Você está pagando as pessoas para ficarem quietas sobre o quê? Foi quando a porta da frente se abriu e Marcelo entrou sem bater. Respiração acelerada, expressão urgente. Ele parou ao ver todos. Rafael com a sacola nas mãos, Valentina branca como gesso, Beatriz ainda segurando a vassoura. Val, a gente precisa sair. Agora. Marcelo tentou agarrá-la, mas Rafael se colocou entre eles. Sair? Vocês estão saindo de algum lugar? Rafael olhou de um para o outro e a compreensão finalmente chegou, amargando tudo. Vocês estão juntos? Valentina, você e... Rafael, por favor. Valentina começou, mas era muito tarde. Beatriz viu tudo desmoronar, viu seu filho tendo seu coração dilacerado, viu a verdade explodir como vidro quebrado. E soube. Não podia mais ficar escondida. Sim. Rafael disse a palavra como uma sentença de morte. Vocês estão juntos. Desde quando? Desde o início. Valentina abriu a boca, fechou, abriu novamente. Marcelo já tinha a mão no ombro dela, pronto para puxá-la para fora dali, mas Rafael se moveu com uma velocidade que contradizia seu estado de choque. Ele bloqueou a saída, corpo tenso, músculos do rosto endurecidos. Responde à pergunta. Sua voz era baixa, perigosa, a de um homem que tinha seus fundamentos arrancados de sob os pés. Rafael, não é o que você está pensando. Valentina tentou se aproximar e Beatriz viu a mão dela se mover em direção ao bolso, aquele gesto calculado de quem quer parecer vulnerável. Eu amo você. Você me ama? Rafael riu, mas não havia humor ali, apenas desespero e raiva. Você estava me traindo com meu primo que nem conhecia há uma semana. Você está me pagando gente para ficar quieta. Onde está o amor nisso? Não é seu primo! Marcelo gritou, e o desespero transbordou de cada sílaba. Você não entende nada, Rafael. A Valentina e eu... Cala a boca, Marcelo. Valentina o cortou, e havia um fio de aço em sua voz agora. Aquela mulher que tinha fingido ser doce, que tinha fingido amar, finalmente mostrando o que realmente era. Deixa eu falar. Ela caminhou até Rafael
ignorando como ele se afastava dela como se ela fosse veneno. Beatriz observava tudo da lateral da cozinha, vassoura ainda nas mãos, invisível no caos que se desenrolava. Você quer saber a verdade? Valentina cruzou os braços. Sim, Marcelo e eu somos juntos. Sim, a gente planejou tudo. Mas não é um roubo simples, Rafael. É muito maior que isso. Maior? Rafael sentiu-se no sofá como se suas pernas tivessem deixado de funcionar. Oh, como assim, maior? Valentina sentou ao seu lado e havia algo quase íntimo no gesto, como se estivessem tendo uma conversa casual e não destruindo o mundo de Rafael. Seus negócios. Ela disse as palavras devagar, saboreando cada uma. Você construiu um império baseado em dados, certo? Informações privilegiadas, contatos, cliente que você conhece desde criança. Tudo guardado em um servidor que só você tem acesso. Rafael abriu a boca para falar, mas Valentina continuou. Nós conseguimos todo o código. Marcelo trabalha em segurança digital. Ele arrombou tudo. Você tem 47 arquivos em um drive escondido que os seus concorrentes pagariam milhões para ter. Contratos que não foram fechados publicamente, clientes que ainda não anunciaram parcerias, tudo ali, bem guardadinho. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não tinha vindo procurar por isso. Valentina não era apenas uma mulher má que enganava Rafael. Era parte de uma conspiração muito maior, muito mais sombria. Quanto? Rafael perguntou, voz quebrando. Quanto vocês estão ganhando com isso? 5 milhões no primeiro lote. Marcelo respondeu, e havia uma arrogância cansada nele, como se já tivesse ultrapassado o ponto de arrependimento. Mais 3 milhões pela informação sobre a fusão que você não contou para ninguém. Ainda tem mais que não marcamos o preço. Rafael se levantou abruptamente, caminhando para a janela. Seu reflexo no vidro era o de um homem envelhecido 10 anos em 10 segundos. Quando se virou, havia lágrimas nos seus olhos. Não de tristeza apenas, mas de raiva pura, a raiva de quem foi absolutamente enganado. Quanto de tudo isso foi mentira? Ele perguntou. O amor, os planos de casamento, meu Deus, Valentina, você conhece minha mãe, ela te ama como filha. Valentina piscou, e por um segundo, apenas um segundo, algo passou por seu rosto. Talvez remorso, talvez apenas incômodo. Sua mãe? Ela olhou para Marcelo. Ele tem contato com a mãe? E foi naquele momento, naquele segundo de hesitação, quando Valentina olhou para Marcelo procurando confirmação, que Beatriz soltou a vassoura. O instrumento caiu no chão de mármore, com um barulho que ecoou por toda a casa. Todos se viraram, e Beatriz estava ali, parada, tirando o uniforme cinza, deixando-o cair aos seus pés. Seus olhos encontraram os de Rafael, e quando ela removeu o lenço que puxava seu cabelo para trás, viu o reconhecimento não apenas como uma pessoa, mas como verdade, como a pessoa que deveria estar protegendo-o desde o começo. Mãe? A palavra saiu como ar deixando um balão. Beatriz caminhou até Rafael e viu tudo o que ela tinha temido encontrar quando decidiu entrar naquela casa disfarçada. Viu a incompreensão, a dor, a sensação de traição multiplicada, porque agora não era apenas pela noiva, mas pela pessoa que ele mais confiava no mundo, também o enganava. Mãe! Rafael repetiu, como se a palavra pudesse mudar de significado se a dissesse de novo. O que você está fazendo aqui? Como você... Eu estava testando, Valentina. Beatriz disse, e sua voz era completamente diferente agora. Toda a afetação de faxineira desaparecida. Eu tinha uma sensação ruim sobre ela, Rafael. E eu estava certa. Valentina se levantou de um salto, rosto pálido. Você é a mãe dele? Ela olhou para Marcelo com pânico puro nos olhos. Ela ouviu tudo? Cada palavra. Beatriz respondeu antes que Rafael tivesse chance de falar. Incluindo o plano para roubar os dados da empresa. Incluindo quanto você estava ganhando. Incluindo o fato de que você conhece meu filho há apenas 6 meses e já o estava preparando para o roubo.
Rafael se sentou novamente, como se suas pernas tivessem cedido. Mãe, o que você está falando? Você veio para cá sem me avisar? Você se disfarçou? Porque você não me ouviria de outra forma. Beatriz se ajoelhou diante dele, tomando seu rosto nas mãos, como faziam quando ele era criança. Eu sempre confiei em você, Rafael. Mas não confio em pessoas que aparecem na sua vida com promessas perfeitas e gestos perfeitos. Marcelo avançou. Nós não vamos deixar você esferrar com a gente. Você não tem provas de nada. Não? Beatriz sorriu. E havia algo quase feroz naquele sorriso. Você esqueceu de um detalhe. Quando hackeou os arquivos de Rafael, ele tem um sistema de rastreamento automático. Cada arquivo que foi acessado registrou IP, hora, dispositivo. Mandei tudo para a polícia antes de entrar nessa casa. O rosto de Marcelo perdeu toda a cor. Valentina agarrou seu braço sussurrando algo que Beatriz não conseguiu ouvir, mas que provavelmente era fugir agora. A polícia já tem os dados? Rafael perguntou, ainda processando. Eles estarão aqui em menos de 10 minutos. Beatriz ajudou Rafael a se levantar. Porque eu não sou apenas sua mãe, Rafael. Sou sócia da empresa também. E qualquer crime contra a empresa é crime federal. Valentina correu para a porta, mas Beatriz se movimentou com uma agilidade que contradizia seus 60 anos. Ela a bloqueou, corpo colocado estrategicamente. Sai da frente, velha. Valentina sibilou. Tente. Beatriz disse simplesmente. Marcelo puxou Valentina de volta e ambos entraram em um sussurro frenético, calculando suas opções. Rafael se aproximou de sua mãe, e pela primeira vez, desde que ela se revelou, havia uma expressão diferente em seu rosto. Não era alívio exatamente, mas um tipo de reconhecimento doloroso. Você sabia que era ela? Rafael perguntou a Beatriz, referindo-se a Valentina. Você sabia desde o começo que ela era podre? Eu suspeitava, Beatriz admitiu. Mas eu precisava de provas antes de destruir seu mundo. Eu precisava ter certeza. A sirene tocou lá fora. Primeiro de longe, depois mais perto. Beatriz viu Valentina tentar correr pela porta dos fundos, mas ela estava trancada. Marcelo colocou a mão no bolso e Beatriz pensou por um segundo que ele iria fazer algo desesperado, mas ele apenas caiu no sofá, resignado. Quando os policiais entraram e Valentina começou a gritar, insistindo que havia um mal-entendido, que ela e Marcelo apenas brincavam, que nada disso era real, Rafael olhou para sua mãe com uma expressão que Beatriz não conseguia nomear. Não era gratidão. Era algo mais complicado. Uma mistura de alívio, humilhação e uma verdade incontornável. Você invadiu minha privacidade. Rafael disse lentamente. Sim, Beatriz respondeu sem se desculpar. Você se disfarçou e trabalhou como faxineira na casa da minha noiva. Sim, você coletou evidências contra ela sem me contar. Sim. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto as algemas clicavam ao redor dos pulsos de Valentina e Marcelo era lido seus direitos. Então algo mudou em seu rosto, uma compreensão profunda, dura demais para ser confortável. Obrigado, ele disse, e as palavras saíram como peso. Mas agora nós precisamos conversar sobre confiança, sobre como você vê a mim. Beatriz sentiu o coração aperte, porque Rafael tinha razão. Ela tinha descoberto a verdade, tinha protegido seu filho. Mas no processo tinha também mostrado que não confiava em seu julgamento, que nunca havia parado de vê-lo como aquele menino que precisava ser cuidado. E essa era uma verdade que nenhuma quantidade de engano justificava. As portas da viatura se fecharam com um som definitivo. E Valentina gritava algo sobre injustiça enquanto era levada embora. Marcelo mantinha a cabeça baixa, aceitando seu destino com a resignação de quem finalmente compreendeu que jogou uma partida que nunca estava destinado a vencer. Beatriz e Rafael ficaram sozinhos na sala,
rodeados pelos escombros de uma vida que havia sido completamente recalibrada em menos de uma hora. Rafael caminhou até a janela e observou as viaturas desaparecerem pela rua. Seus ombros estavam tensos, coluna vertebral reta, a postura de alguém que aprendeu a suportar peso demais cedo demais. Beatriz permaneceu parada no centro da sala, ainda usando o vestido de faxineira, ainda carregando aquela identidade falsa como uma segunda pele que não conseguia remover. Você sabia que era Marcelo também? Rafael perguntou sem se virar. Antes de vir para cá, você já sabia? Não, Beatriz respondeu. E aquela honestidade simples era tudo que ela tinha para oferecer agora. Descobri aqui. Ouvi a conversa dele no escritório. Rafael finalmente se virou. E havia algo nos seus olhos que fazia Beatriz sentir-se menor, apesar de toda a razão que tinha. Então você tomou uma decisão, sozinha, de investigar, de coletar evidências, de entregar minha vida privada para a polícia, para te proteger. Eu não pedi proteção assim. A voz de Rafael não estava brava. Estava quebrada. Eu pedi confiança. Pedi que você acreditasse que eu conseguiria descobrir isso sozinho. Que você respeitasse meu direito de aprender com meus próprios erros. Beatriz abriu a boca para responder, mas não havia palavras, porque ele estava certo. Ela tinha agido, movida pelo medo e pela certeza de que sabia melhor, e enquanto protegia Rafael do engano de Valentina, tinha cometido seu próprio engano. Tinha dudado dele de uma forma que nenhum disfarce poderia desculpar. O telefone de Rafael tocou e ele atendeu, reconhecendo o número. Oi, delegado. Pausa. Sim, eu confirmo todas as acusações. Outra pausa. Não, eu não vou requerer clemência. Deixa que eles enfrentem as consequências completas. Quando ele desligou, havia uma frieza em Rafael que Beatriz nunca tinha visto antes. Ele se sentou no sofá, onde minutos atrás sua noiva o havia traído, e simplesmente permaneceu ali, processando. Os jornais vão descobrir sobre isso amanhã, Rafael disse, como se falasse com alguém que não estava ali. A imprensa vai ter um campo-dia com a história de um homem jovem, rico, traído pela noiva e conspirador. Vão investigar minha empresa, questionar meu julgamento, especular sobre tudo. Beatriz se sentou ao seu lado, cuidadosamente, como se temesse que qualquer movimento brusco o quebrasse completamente. Eu posso fazer um comunicado, falar sobre a investigação que eu conduzi. Maromo, você vai contar que invadiu a privacidade do seu próprio filho? Rafael riu, mas sem humor. Mãe, você vai ficar igual a vilã dessa história, e talvez você seja mesmo. A palavra caiu como vidro quebrado. Vilã. Beatriz sentiu o impacto em algum lugar profundo dentro de si. Naquele lugar que nunca tinha preparado para essa possibilidade. Vou precisar falar com meus advogados. Rafael continuou. E agora sua voz tinha aquele tom de negócios. Aquele tom que usava em reuniões. Vou precisar ter certeza de que a evidência que você coletou é admissível em tribunal, apesar de ter sido obtida ilegalmente. Vou precisar navegar o inferno legal que você criou para me proteger. Beatriz levantou, caminhando até a cozinha, observando os potes marcados com o nome de Rafael na geladeira. Símbolos de afeto que nunca eram realmente dele. Eram de um homem que pretendia amá-lo enquanto o roubava. Ela fechou a geladeira e viu seu reflexo no espelho que pendia acima, ainda usando o uniforme cinza, ainda carregando o peso de decisões que tomou sozinha. O que você quer que eu faça? Beatriz perguntou, voltando para a sala. Rafael olhou para ela por um longo tempo e havia exaustão em seus olhos. Eu quero que você volte para casa. Eu quero que você deixe eu processar isso. E eu quero que você não tome mais nenhuma decisão por mim. Rafael, não agora, mãe. Ele levantou, pegou o telefone. Agora eu preciso estar sozinho. Beatriz pegou a bolsa, deixando o uniforme de faxineira cair no sofá. Aquele disfarço que havia custado tanto, que havia revelado tanto, que havia destruído tanto.
Enquanto saía pela porta, ouviu Rafael ligando para seu advogado, começando o processo de desmantelar o caos que sua mãe tinha criado enquanto tentava salvá-lo. A porta se fechou atrás dela, e Beatriz ficou do lado de fora, respirando o ar noturno, compreendendo finalmente que proteger alguém nem sempre significa salvá-lo. Às vezes, significa destruir a confiança que você demorou uma vida inteira para construir. 6 meses depois, as manchetes sobre Rafael tinham desaparecido das primeiras páginas. Valentina estava cumprindo 2 anos de prisão por fraude e roubo de propriedade intelectual. Marcelo, que tinha sido mais cooperativo com as autoridades, recebeu uma sentença menor, mas sua carreira em segurança digital tinha terminado. Os nomes deles não importavam mais para ninguém, além dos documentos judiciais que os prenderiam por anos. A empresa de Rafael não apenas sobreviveu ao escândalo, prosperou, porque quando a verdade sobre a conspiração veio à luz, cada cliente, cada parceiro comercial ficou chocado com o fato de que Rafael havia sido tão profundamente traído e, ainda assim, havia agido com integridade absoluta, entregando os conspiradores e cooperando completamente com as investigações. A imprensa, que havia procurado destruir sua reputação, foi forçada a reconstruí-la, pintar-o como vítima corajosa de um plano perverso. Rafael tinha aprendido mais em 6 meses de dor do que em 35 anos de sucesso fácil. Contratou 2 novos sócios, pessoas que ele havia conhecido desde a infância, gente em quem podia confiar, porque os conhecia de verdade, não porque desejava conhecê-los. Reformulou completamente seu sistema de segurança digital, não porque o antigo tivesse falhado, mas porque o novo o manteria mais próximo do que acontecia em seus próprios negócios. Deixou de delegar tudo e começou a estar presente, verdadeiramente presente em cada decisão. Beatriz esperou. 3 meses, 4, 5. Ela não ligava, não visitava, apenas esperava. Porque havia aprendido também, e sua lição era diferente. Era sobre deixar espaço para as pessoas respirarem, sobre entender que amor não é controle, que proteção não é prisão. Rafael ligou um dia, 6 meses depois, convidando-a para almoçar em um restaurante neutro, lugar que não carregava nenhuma das cicatrizes de suas vidas anteriores. Quando Beatriz chegou, Rafael já estava esperando, e havia algo diferente nele. Não apenas mais velho, mas mais real, mais genuíno de uma forma que sucesso nunca o tornara. Obrigado por vir. Rafael puxou a cadeira para sua mãe. Obrigado por me convidar. Beatriz se sentou, e havia cautela em ambos, como se ainda estivessem aprendendo como estar um perto do outro depois de tudo que tinha acontecido. Eles comeram em silêncio por um tempo, e então Rafael começou a falar. Contou sobre como tinha consultado terapeutas, como havia passado semanas processando o fato de que a pessoa que o havia criado também o havia traído, mesmo que fosse com as melhores intenções. Contou sobre como tinha tido que reconstruir sua confiança em si mesmo, em seu julgamento, porque se ele não conseguia confiar em sua própria mente, como poderia confiar em qualquer outra coisa? Eu cometi um erro, Beatriz disse quando Rafael fez uma pausa. Um erro grande. Você fez. Rafael respondeu sem suavizar as palavras. Mas você também salvou meu negócio. Você me salvou de ser roubado, de ser destruído, às custas de nossa relação, que está sendo reconstruída. Rafael sorriu, e havia dor naquele sorriso, mas também esperança. Lentamente, honestamente desta vez. 2 meses depois, Rafael conheceu uma mulher em uma conferência de negócios. Seu nome era Marina. Ela era advogada especializada em direito corporativo e não havia nada de mágico sobre como eles se conheceram. Eles se encontraram por acaso em um elevador. Começaram a conversar sobre contratos e 3 semanas depois estavam jantando juntos. Rafael a apresentou a Beatriz apenas quando tinha absoluta certeza
de que Marina era exatamente quem aparentava ser. Uma mulher inteligente, independente, com sua própria carreira e seus próprios desejos. Quando Marina foi convidada para a casa de Rafael e ofereceu ajuda na cozinha, Beatriz observou seu filho observando sua namorada. Não havia aquele desespero que havia com Valentina, aquela necessidade de estar completo através de outra pessoa. Havia apenas conforto, respeito. A palavra que Beatriz havia percebido que faltava em tudo que Rafael tinha feito antes. Ela é diferente. Beatriz sussurrou para Rafael enquanto Marina estava ocupada com os vegetais. Eu sou diferente. Rafael respondeu, e havia verdade completa naquelas 4 palavras. Uma noite, 1 ano após o dia em que Beatriz havia entrado naquela cozinha de uniforme cinza, ela recebeu um convite elegante. Rafael estava convidando ela, como convidado especial, para a abertura de sua nova divisão de consultoria, uma empresa que ajudava outras empresas a identificar vulnerabilidades internas. Ele havia transformado seu trauma em propósito, havia pego a lição mais dura de sua vida e a convertido em algo que poderia proteger outros de sofrer o que ele tinha sofrido. No discurso de abertura, Rafael falou sobre confiança, sobre como ela era o fundamento de qualquer organização saudável. Falou sobre como havia aprendido que desconfiar de todos era tão prejudicial quanto confiar cegamente. E então, quando a plateia começou a se dispersar, Rafael a encontrou e pegou em sua mão. Eu quero que você seja minha conselheira aqui, ele disse. Não como mãe, como Beatriz, como uma mulher que entende como pessoas podem enganar, porque você também já foi enganada pela vida. Beatriz sentiu as lágrimas nos olhos, mas desta vez não havia culpa nelas, apenas libertação. Porque Rafael não estava oferecendo perdão, estava oferecendo algo melhor, estava oferecendo a oportunidade de reconstruir não apenas seu relacionamento, mas de transformar o engano em sabedoria, a traição em proteção genuína para os outros. Quando ela abraçou seu filho aquela noite, Beatriz compreendeu finalmente que a maior descoberta na cozinha daquele dia não havia sido sobre Valentina ou Marcelo. Havia sido sobre aprender que amar significa, às vezes, ser capaz de deixar alguém cair e confiar que ele sabe como se levantar. Se essa história te tocou, se você também já enfrentou a dificuldade de confiar em alguém que ama, deixa um like aqui. Porque essa jornada de Beatriz e Rafael mostra que, às vezes, o maior ato de amor é permitir que as pessoas cometam seus próprios erros e aprendam com eles. Nos comentários, eu quero saber de você qual foi a parte que mais te marcou. Você já se viu na situação de Beatriz, querendo proteger alguém que você ama? Ou você já foi como Rafael, precisando reconstruir a confiança depois de uma traição? Cada história, cada vivência de vocês importa. Se você quer continuar acompanhando histórias que exploram o lado humano das nossas decisões, que mostram como relacionamentos se rompem e se reconstroem de formas inesperadas, inscreva-se no canal. Porque toda semana trazemos narrativas que vão fazer você repensar sobre amor, confiança e o que realmente significa cuidar de quem a gente ama. E antes que você saia, lá na tela tem 2 histórias esperando por você. Uma sobre uma herança que destruiu uma família. E outra sobre um segredo que mudou tudo. Escolha uma e deixe essa jornada continuar.